Quando teu olhar me envolve, quando estou bem junto a ti. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estaremos assistindo esse vídeo, né? Resolvi fazer esse vídeo em memória a Santa Clara, já que é um dia muito especial para mim, porque eu fui batizado na igreja de Santa Clara. Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, né? De todas essas semanas que nós vivemos na liturgia, na qual tem nos convidado a refletir, a orar, a pregar, a partilhar sobre esse pão vivo que desceu do céu, o que o salmista chama de o pão dos anjos, né? E dessa 19ª semana que nós começamos a vivenciar, Jesus veio dizer no Evangelho do domingo passado que eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação para nós. E eu quero partir lá do 17º domingo comum, em qual o Evangelho vem falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes. Naquele domingo em que Jesus saciou mais de 5.000 pessoas. Eu digo saciou mais de 5.000 pessoas porque não contavam as mulheres e as crianças, só contavam os homens. Então era uma imensa multidão e o Evangelho diz que ele saciou, né? E também o Evangelho daquele dia vem dizer que toda aquela multidão ficaram satisfeitas a ponto de recolher o que sobraram. Um detalhe muito importante nessa passagem desse Evangelho que nós estamos acostumados a ouvir sempre na nossa liturgia, exatamente isso. Todos ficaram satisfeitos. E no 18º domingo do tempo comum, aquela mesma multidão percebeu que Jesus não estava com eles. Jesus não estava com eles. Eles começaram a procurar Jesus e o encontraram. E Jesus, vendo aquela multidão, falou para eles assim: vocês não vieram a mim por causa dos sinais, mas sim porque ficaram satisfeitos. Um detalhe muito importante: será coincidência ou providência? Todos ficaram satisfeitos, aquela multidão ficaram satisfeitos. Lá no domingo, do 17º domingo do tempo comum e no 18º do tempo comum, Jesus vai dizer que eles não estavam procurando por causa dos sinais, estavam procurando porque todos ficaram satisfeitos. Isso me fez me questionar, isso foi fazendo eu pensar e refletir, ficar me questionando a respeito exatamente desses versículos, desses evangelhos. Será que quando nós vamos à missa, participar da missa, não assistir à missa, porque quando a gente assiste alguma coisa, a gente não participa, nós não participamos. A gente assiste um filme, a gente assiste uma peça teatral, a gente assiste um jogo, mas participar somente da missa, porque nós interagimos, nós respondemos, nós fazemos parte de um corpo místico, quanto cabeça é Cristo, nós somos um membro. Então nós participamos da missa. Quando nós vamos participar da missa e entramos na procissão da comunhão do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Procissão e não fila. Fila é no açougue, fila é no banco, fila é numa lotérica. Ali nós vamos participar do corpo, sangue de Cristo. Nós vamos para a procissão da comunhão. Por isso nós devemos todo respeito na hora da procissão. Larga a mão da namorada, larga a cintura da esposa, desagarra, entre sinal de respeito em oração, porque é questão de minutos. Quando nós comungarmos o corpo, sangue de Cristo, nós vamos por momentos ser igual a Maria, sacrário vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então venha me questionando, quando nós vamos à missa, participar da missa, entramos para a procissão da comunhão e comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos satisfeitos? Nós ficamos plenamente satisfeitos? Na maioria das vezes não, porque na maioria das vezes, quando nós comungamos o corpo, sangue de Cristo, fazemos parte do banquete do Cordeiro, aí começa a pesar a nossa consciência, o nosso coração fica pesado também,
dói, porque vai caindo por terra, Deus vai nos lembrando, perdão, Deus vai nos lembrando da fofoca que nós fizemos, do perdão que nós não demos, do perdão que nós não pedimos, do julgamento que nós fizemos, da condenação que nós fizemos, e assim vai. E assim vai. Ao invés de nós comungarmos em prol aos pecados, em prol aos pecadores, em prol a paz na terra, o que acontece? Nós vamos nos acusando, nós vamos lembrando dos pecados que nós cometemos. Então muitas das vezes nós não ficamos plenamente satisfeitos. Agora, por que aquela multidão estava plenamente satisfeita? Por que Jesus disse que vocês não vieram a mim por causa de sinais, mas porque eles estavam satisfeitos? Por que durante a ceia, durante a multiplicação dos pães e dos peixes, o evangelista vem dizer para nós que toda aquela multidão ficou satisfeita ao ponto de recolher o que sobrou? Porque aquele povo, meu irmão, minha irmã, já estava satisfeito muito antes da ceia. Eles estavam seguindo Jesus, eles estavam vendo os milagres, os prodígios de Jesus, e eles estavam participando da comunhão com todas aquelas pessoas, porque quem está em comunhão com as pessoas está em comunhão com Cristo. Eles estavam exercendo aquilo que eles estavam ouvindo, praticando a palavra de Deus. Porque uma coisa é certa, já dizia Orígenes, um grande estudioso da Bíblia do século III, e já exortava todas as comunidades, já exortava todos os cristãos a ter a mesma devoção que nós temos com a Sagrada Comunhão, a termos com a Sagrada Palavra, porque a palavra é o Cristo vivo. A palavra é o próprio Cristo no meio de nós. Tanto é que a missa se divide na liturgia da palavra e na liturgia eucarística. O pão da palavra e o pão da Eucaristia. Não se chega à comunhão do corpo e sangue sem antes passar pela palavra, pelo verbo, pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus na palavra. Então nós temos que ter a mesma devoção que temos a Sagrada Comunhão, nós temos que ter a palavra de Deus, porque ela é que nos leva a Cristo. Então eu creio na palavra de Deus, que diz que toda aquela multidão, sem exceção, ficaram satisfeitos porque eles estavam em comunhão muito antes de participarem da ceia. Então, queridos irmãos, é por isso que no Evangelho desse domingo, Jesus vem afirmar, Jesus vem confirmar que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que Ele veio para dar a vida ao mundo. Por isso nós devemos todo o respeito, por isso nós devemos toda a devoção, por isso nós devemos toda a adoração ao corpo, sangue e alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e devemos também olharmos com carinho, meditarmos com carinho e partilharmos com carinho a palavra de Deus, seja na missa, seja num grupo de oração, seja em família principalmente. Que possamos pensar sobre isso sempre, meus irmãos e minhas irmãs, e lembrar que Deus está sempre conosco, que São Paulo vem nos dar essa fórmula. São Paulo, nas suas cartas, desde aquele 17º domingo do tempo comum, abrindo a semana até hoje, ele vem nos exortando de maneira carinhosa a como chegar a essa comunhão, sendo imitadores de Cristo, como ser imitadores de Cristo, como filhos que Ele ama, viver no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício e suave odor. Mas como é que é ser imitador de Cristo? É abrir mão, meus irmãos e meu irmão, de toda gritaria, de toda irritação, de toda amargura, de toda injúria. Tudo isso deve aparecer no meio de nós. É difícil, mas não há vitória sem sacrifício. Nós podemos olhar para a cruz de Cristo e verificar se que Ele só chegou à glória mediante muito sacrifício, mediante muito sofrimento. E a nossa busca por santidade é justamente dia a dia, que possamos ficar com essa palavra para, na hora de participarmos da missa, entrarmos na procissão da comunhão, devemos ter o maior respeito, a maior devoção para com Jesus Cristo, que veio para nos dar a vida eterna, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão dos anjos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, queridas irmãs, para sempre seja louvado. Tenha um bom dia. Santa Clara, rogai por nós. Deus não está morto. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim.